Eu a peguei com o outro e, em vez de esconder o rosto, Nora, minha namorada na época, me encarou como se eu fosse o problema, como se a traição fosse um detalhe sem importância. Eu poderia te trocar por alguém mais bonito esta noite. Eu só sorri, devagar. Tá bem, vamos descobrir. Como você é inseguro, Edward. Eu não estou inseguro. Eu estou atento. Ela dizia isso com aquela segurança cruel de quem acha que o mundo lhe deve aplausos. Jurava que eu jamais ia encontrar alguém como ela, que eu ia ficar ali, engolindo tudo. Ela não sabia que essa frase, mais adiante, ia engasgar quando ela descobrisse com quem eu estava saindo. Alguém que ela dizia que nem suportava. E quando ela teve o ataque de ciúme, o próprio círculo dela acabou se voltando contra ela. Mas antes de chegar a isso, eu tenho que voltar ao início. Você ainda está com essa cara de calma? É o que acontece quando eu já não discuto com fantasias. Você fala como se tivesse um plano. Eu não tinha um plano. Eu tinha memória. Na semana passada, eu estava rolando o Reddit e vi um post de um cara cuja namorada traía ele na cara de todo mundo e agia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Deu um soco no meu peito, porque me levou de volta ao que foi comigo, a tudo o que aconteceu há cerca de 1 ano. Isso começou no outono anterior ao passado, e eu estou contando isso um pouco mais de 1 ano depois de eu ter expulsado ela da minha casa. Então, você vai me contar como tudo começou? Sim, desde o primeiro detalhe que eu decidi ignorar. Tá, começa. Eu começo. Eu a conheci no aplicativo de namoro sério. Eu tinha 33, trabalhava como designer industrial, ganhava bem e me mantinha em forma. Ela tinha 30, era absurdamente linda e se movia como se soubesse que o mundo abria caminho para ela. Eu a chamei de Nora, por respeito ao meu eu do passado, que ainda acredita que nomes protegem alguma coisa. A gente passava horas escrevendo, até as 2 da madrugada, como se dormir fosse opcional. Aposto que você também está acordado. Estou acordado. Eu gosto disso. Homens que dormem cedo me dão preguiça. Perfeito. Eu sou mais de ficar onde a conversa vale a pena. Depois de algumas semanas, eu propus que a gente se encontrasse. O primeiro encontro foi num italiano no centro. A gente conversou por quase 3 horas e ela me beijou primeiro, sem avisar, com uma naturalidade que me deixou bobo e orgulhoso ao mesmo tempo. A gente começou a se ver com frequência e, em menos de 1 mês, já éramos oficiais. O que nunca parou foi a atenção que ela recebia de outros caras. E o estranho é que ela me mostrava isso, como se estivesse testando a minha reação. Hoje um cara tentou dar em cima de mim, na frente de todo mundo, E o que você disse pra ele? que eu tenho namorado. Mas eu achei engraçado ele insistir. Você me conta como se fosse uma conquista. Eu te conto porque eu gosto de ver o que você faz com isso. Numa noite, cerca de 4 meses depois, a gente estava numa aquelas conversas tardias, meio brincando, meio falando sério. Ela trouxe o assunto dos passes livres, a fantasia de escolher uma celebridade com quem se permite. Vai, diz o seu. Jennifer Lawrence. Ryan Gosling. Clássico. O clássico funciona. Até alguém acreditar demais nisso. E então ela soltou, com o rosto completamente sério, como se fosse um fato. Eu não acho que existam muitos famosos que realmente me diriam não. Eu ri, mas por dentro alguma coisa entortou. O quê? Te incomoda eu ser realista? Isso não é realismo. Soou como se as regras não valessem pra você. Edward, por favor. Eu só estou dizendo a verdade. Eu engoli. Eu disse pra mim mesmo que era confiança, que eu estava exagerando. Mas ficou grudado em mim por vários dias. Não pelo que ela disse, e sim pelo jeito como ela disse. Não era autoestima, era senso de direito. Como se a palavra não fosse para outras pessoas. Você ainda está pensando nisso? Não. Você mente muito mal. Eu só penso no que significa quando alguém se acha intocável. 1 mês depois, a gente jantou com as amigas dela. Olivia, a divorciada com uma amargura elegante, Natasha, que vivia para o drama, e Maeve, a que comandava um Instagram de estilo de vida com dezenas de milhares de seguidores. Elas eram um bloco, e desde o primeiro minuto me trataram como se eu fosse um prêmio de consolação. E você faz o que, Edward? Design industrial. Parece estável. Quer dizer, estável como código para chato. Se te serve, eu também sei cozinhar macarrão sem queimar. Ai, Olivia, não seja maldosa. Você riu com ela. Isso também conta. Natasha entrou com o mesmo sorriso de faca e perguntou como a gente tinha se conhecido. Quando eu disse que foi por um aplicativo, ela falou como se fosse uma piada eu ter ousado tocar no que não era meu. Nora riu também, como se estivesse do lado delas, não do meu. Não dá importância. Elas estão brincando. Não soou como brincadeira. Edward, de verdade, não é tão profundo. Eu fiquei em silêncio. Não por paz, e sim porque eu entendi a ordem do quarto. Por fora, tudo seguiu bem, mas eu comecei a notar coisas pequenas.
o celular mais longe de mim, a tela sempre virada para baixo, respostas que eram corrigidas no meio do caminho, inconsistências que, sozinhas, não eram nada, juntas, eram barulho. Por que você está me olhando assim? Eu não estou te olhando assim. Você está me analisando. Não, eu estou te escutando. Então escuta melhor e relaxa. Nora trabalhava como coordenadora de eventos numa empresa de hospitalidade. Normalmente, ela estava em casa às 6 ou 6:30. A gente jantava junto, via uma série, o típico. Até que numa semana de outubro, tudo mudou. Ela começou a chegar tarde. 7:30, um cliente. 8, um problema de catering. 8:15, trânsito. Na quarta noite, o padrão já era mais forte do que as desculpas. Por que você faz tantas perguntas? Você não confia em mim? Eu só quero saber o que aconteceu. Aconteceu o trabalho. E pronto. E cada vez havia menos história por trás da palavra trabalho. Antes ela me contava detalhes quando se atrasava. Agora eram frases lisas, sem nada para segurar. Eu comecei a anotar no celular datas, horas, desculpas. 3 semanas depois, numa quarta-feira, o suposto dia mais tranquilo dela, ela chegou às 9:15. Eu estava no sofá quando ela entrou sorrindo para o celular, como se a tela estivesse dando oxigênio para ela. Oi. Dia bom? Sim. Longo, mas bom. O que te manteve fora até agora? A gente saiu para tomar alguma coisa depois do trabalho. Com um colega. Quem? Brad, você não conhece. Você falou fácil, mas olhou para o lado. Parece divertido. Foi. A gente pode não transformar isso num interrogatório? Claro. Obrigada. Eu não insisti. Não fiz perguntas de novo. Não levantei a voz. Eu deixei ela achar que eu engoli aquilo sem problema. E ela percebeu, porque relaxou. Nas 2 semanas seguintes, Brad apareceu mais 3 vezes, sempre com névoa. A gente teve que ficar até tarde, a gente se encontrou e tomou um café. Eu concordava, neutro, e continuava escrevendo. Enquanto isso, o celular já não era largado em cima da mesa. Ficava plantado com a tela virada para baixo. Ela mudou o código. Mais maquiagem, menos sexo. Você anda muito calado ultimamente. Eu estou cansado. Que estranho, antes você tinha energia para tudo. Antes eu não precisava contar horas. No fim de novembro, a gente foi jantar no apartamento da Olivia, o grupo de amigas e seus parceiros. Eu fiquei calado quase a noite toda. Nora se levantou para ir ao banheiro, e assim que ela saiu, Olivia se inclinou na minha direção com aquele sorriso de "eu sei coisas". Você é tão tranquilo, Eduardo. Eu adoro. Alguns caras ficariam super inseguros com uma namorada como a Nora. Eu assenti e dei um gole. É isso que eu gosto em você. Você não faz cenas. Eu não dei a ela o prazer de uma reação. Do outro lado da mesa, Natasha soltou uma risada e disse, como se fosse brincadeira, que por isso funcionava, que eu sabia qual era o meu lugar. Soou como piada, mas caiu como prova. Eu sorri só um pouco e voltei para o meu prato. Nora voltou, olhou os rostos e não corrigiu nada. Só sorriu e mudou o assunto para uma história do trabalho, como se tivesse acabado de varrer o chão. O que eu perdi? Nada. Você está estranho. Não é nada. Tá, depois você me conta. Maeve não largou o celular quase durante o jantar inteiro. E justamente por isso, quando ela falou, todo mundo olhou. A voz dela saiu casual, como quem comenta o tempo, mas o comentário vinha com dentes. Nora, você e o Brad arrasaram naquela conferência do fim de semana. Eu vi as fotos. Que fotos? As da página da empresa. Vocês aparecem marcados juntos. Ah, sim. O Brad tirou um monte durante a montagem. Pro portfólio ou algo assim. Vocês ficaram muito bem. Sério, vocês pareciam muito bem juntos. Ele é um bom colega de trabalho. Só isso. E naquele meio minuto, eu vi demais. O microsegundo em que a Nora ficou tensa, o olhar rápido entre Olivia e Natasha, o jeito como Maeve disse aquilo como se confirmasse algo que já era um segredo compartilhado. Naquela noite, quando a gente voltou para casa, Nora vinha estranhamente animada. Mais carinhosa do que ela tinha sido em semanas. Ela falou de como as amigas dela gostavam de mim, de como ela se sentia sortuda por me ter, como se as palavras pudessem apagar o que eu tinha acabado de ver. Eu disse que estava com dor de cabeça. Fui para a cama cedo e fiquei olhando para a escuridão, repassando tudo, de novo e de novo. Você tem alguma coisa? De verdade? Só a cabeça. Dorme. Tá, boa noite. Boa noite. Com as noites tardias, o nome de Brad se repetindo, os comentários do grupinho, eu percebi que só tinha 2 caminhos. Confrontá-la com suspeitas e vê-la virar tudo até me fazer duvidar da minha própria cabeça, ou esperar, documentar, conseguir provas reais e agir quando ela já não pudesse se esconder atrás de frases bonitas. Eu escolhi esperar. 2 semanas antes do Natal, eu estava no trabalho, fechando uma apresentação de design,
quando o telefone vibrou. Instagram. Uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Foto de uma mulher que eu jamais tinha visto. Nome: Ashley. E uma única linha, seca, sem saudação. Precisamos falar sobre o Brad e a sua namorada. Eu fiquei olhando para aquela frase como se fosse uma rachadura na tela. 2 minutos. Sem respirar direito. E quando eu abri o chat, já havia mais mensagens esperando. Eu sou a noiva do Brad. Encontrei mensagens entre ele e a Nora no laptop dele. Muitas! Vou te mandar tudo porque você merece saber o que está acontecendo. Depois, eu te encontrei porque a Nora te marcou na página dela no ano passado. E começaram a cair capturas de tela. Uma atrás da outra. 20, 30, 40. Eu tive que largar o celular e ir até o banheiro. Fechei a porta, apoiei uma mão na pia e respirei como se estivesse me segurando para não quebrar alguma coisa em voz alta. Voltei para minha mesa e continuei lendo. No começo eram flertes com máscara. Ele elogiando a roupa dela, ela dizendo que ele estava bonito na conferência, piadas internas de trabalho. Coisas que, se você não soubesse, poderia chamar de inocentes. Depois, já não é. Eu li. Não consigo parar de pensar em ontem à noite. E a resposta da Nora: eu também não. Li. Quando repetimos? E ela: amanhã? Li. Minha casa. A Ashley trabalha até tarde. E Nora: perfeito. Vou dizer ao Edward que tenho um jantar com um cliente. Eu senti náusea. Não como metáfora. Real. Fechei os olhos por um segundo e me obriguei a continuar, porque parar era pior. As mensagens iam 4 meses para trás. Setembro. E havia fotos. Nada explícito, mas suficiente. Nora no apartamento dele. Nora e Brad em um restaurante que eu não conhecia. Nora com um vestido que eu conhecia. O mesmo que ela me disse que tinha usado para uma função de trabalho a qual eu não podia ir. E então eu cheguei à mensagem que me apagou por dentro. Brad, o seu namorado sabe de nós? E Nora, 3 minutos depois. Ele não tem a menor ideia. Sério. A essa altura, ele é só segurança. Como um colega de apartamento que paga metade das contas. Eu preciso de alguém que realmente me excite. Você sabe. Brad, então por que você não termina com ele? Nora, porque ele é estável. Ele não vai a lugar nenhum. E eu não vou abrir mão da segurança por diversão. Posso ter as duas coisas. Eu li 3 vezes. 4. 5. E cada vez doía de um jeito diferente. Como se o meu cérebro testasse várias formas de negar e nenhuma funcionasse. Depois vieram mais provas. Um vídeo. Os dois se beijando do lado de fora do prédio dele. A data dizia que era de 3 noites atrás. Depois, dados de localização do telefone do Brad. Horas e lugares. E quando eu comparei com as minhas notas, encaixava perfeitamente com cada noite em que ela chegou tarde e que eu tinha registrado. E havia um áudio. Eu dei play. Eu ouvi a voz da Nora, tranquila, quase divertida. Às vezes eu me sinto mal, mas o Edward é doce. Ele só é entediante. A gente faz a mesma coisa toda noite. Os mesmos restaurantes, as mesmas conversas. O Brad me faz sentir viva, como se eu tivesse 25 de novo. Eu vou resolver a questão do Edward, mas não agora. Eu não estou pronta para abrir mão do que a gente tem. Ainda. Como se eu fosse algo que se adia. A última mensagem da Ashley foi simples, humana, devastadora. Eu vou terminar hoje à noite. Estou fazendo as malas. Achei que você também merecia ter a opção de fazer o mesmo. Sinto muito. Ninguém merece isso. Eu não respondi. Fiquei parado na minha cadeira, olhando para a minha mesa como se a minha vida estivesse debaixo do teclado. Salvei tudo. Disse ao meu chefe que tinha uma emergência pessoal e fui embora. Eu dirigi em silêncio total. Sem música, sem ligações, sem nada que me distraísse daquele zumbido no peito. Cheguei à garagem, estacionei e fiquei dentro do carro 20 minutos com o celular na mão, fazendo capturas de tudo, subindo para todos os lugares, duplicando, como se fazer backup fosse a única coisa que eu podia controlar. Depois eu subi. Em casa dava para ouvir o chuveiro. Dava para ouvir a Nora cantarolando, leve, feliz, como se eu não estivesse entrando com o mundo quebrado. Eu me sentei no sofá e esperei. Quando ela saiu, 10 minutos depois, vinha de toalha, sorrindo, como se a única coisa urgente fosse me perguntar sobre o meu dia. Oi, amor, como foi o trabalho? Eu olhei para ela e senti uma calma fria, nova. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Eu estendi o meu telefone, aberto nas capturas. Sobre isso. Ela começou a deslizar a tela. Os dedos dela tremeram. Eu vi o sangue sumir do rosto dela e não me mexi. Edward, isso não é o que parece. Então me diz o que parece. Tá, sim. O Brad e eu temos conversado, mas não aconteceu nada físico.
São mensagens, você sabe. A gente estava brincando. Eu não disse nada. Só olhei para ela. Tá bom. A gente se beijou algumas vezes, mas foi só isso. Eu estava confusa. Eu errei. Edward, por favor, diz alguma coisa. Já foi dito. Não, você não pode terminar assim. Posso sim. A gente acabou. E o que você espera que eu faça? Hoje você não fica aqui. Ela ficou paralisada. O que você quer dizer com ir embora? Que você vai embora. Arruma o que conseguir carregar. Você não pode o expulsar assim. Este lugar também é meu. Então vá como se fosse, com dignidade. O contrato está no meu nome. Você não está nele. Foi assim desde que a gente se mudou. Porque seu histórico de crédito era ruim, lembra? Perfeito. Então vai ser fácil para você. Pode ir para a casa da Olivia. Você está exagerando. Deixa eu te explicar. Não. Edward, por favor, só me escuta. Se você se recusar a sair, eu chamo a segurança do prédio. E a polícia, se for preciso. Isso é abuso emocional. Você está me punindo. Eu não estou te punindo. Estou tirando você da minha vida. Eu me levantei e caminhei até o quarto sem olhar para ela de novo. Abri o armário e comecei a tirar as roupas dela, enchendo uma bolsa com a primeira coisa que encontrava. Camisetas, calças, a nécessaire dela. Ela me seguiu de perto, falando rápido demais, tentando colar uma explicação em cima dos fatos, tentando fazer com que eu voltasse a ser o homem que duvidava. Eu não respondi. Só continuei arrumando, com as mãos firmes e o peito apertado. Você está sendo controlador agora. Continuei arrumando. Edward, por favor. Eu te amo. Eu errei, mas a gente pode consertar isso. Eu parei e olhei para ela pela primeira vez de verdade. Por um segundo ela achou que eu tinha amolecido. Você me chamou de colega de apartamento que paga metade das contas. Eu não disse assim. Você disse para ele que eu era entediante e seguro. Eu não quis dizer isso. Você disse que ia cuidar de mim, eventualmente. Foi um momento. Eu estava confusa. Isso não é um erro. Isso é quem você é. Não, Edward. Sim. E finalmente eu vi. Eu coloquei a bolsa nas mãos dela. Os dedos dela tremeram nas alças. O resto você pega neste fim de semana, com supervisão. Com supervisão? Vou marcar um horário agora mesmo. Edward. E para onde você espera que eu vá? Liga para suas amigas. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo e escreveu no chat do grupo. Em menos de 2 minutos, já estavam respondendo. Uma disse que ia passar para buscá-la. Olivia ofereceu o sofá. E Maeve mandou uma mensagem curta, como se fosse um procedimento. Nora levantou o olhar e engoliu em seco. Fica na minha casa, vem agora. Já estamos a caminho. Elas já vêm. Estão a caminho. Ótimo. Desce e espera. Posso ficar aqui até elas chegarem? Está frio lá fora. No saguão. Agora. Ela caminhou até a porta, parou e se virou, com a voz quebrada e orgulhosa ao mesmo tempo. Você vai mesmo jogar nosso relacionamento fora por isso? Você já fez isso. Eu só estou limpando. A campainha tocou. A carona dela tinha chegado. Nora me olhou uma última vez, parada, esperando que eu mudasse de ideia. Eu abri a porta, me afastei e não disse nada. Ela saiu sem outra palavra. Eu fechei, girei a chave, coloquei a corrente e fiquei 1 segundo com a mão no metal, como se precisasse sentir que era real. Liguei para um chaveiro para a 1h da manhã e escrevi para o administrador do prédio, avisando que Nora já não tinha acesso. Isso não pode ser assim. Não depois de tudo. Já é assim. E o telefone começou a vibrar sem parar por volta das 10 da noite. Número desconhecido. Não foi preciso adivinhar. Eu não atendi. Só fiz captura e guardei numa pasta de provas. Bloqueei. 20 minutos depois, outro número. Mesmo tom, mesma estratégia. Captura, bloqueio. À meia-noite, eu já tinha 5 números diferentes bloqueados. Por favor, vamos conversar. Eu sei que eu errei, mas você também não é perfeito. Captura, bloqueio. Você vai mesmo destruir nosso relacionamento por um erro? Isso é tão típico. Os homens sempre exageram. Captura, bloqueio. Edward, acho que você está cometendo um erro enorme. Nora te ama, está devastada. Por favor, fala com ela. Eu respondi com uma única imagem. A captura em que Nora me chamava de colega de apartamento que paga contas. Não respondeu. Eu bloqueei. E bloqueei também a Natasha. E depois a Maeve. Apaguei o chat do grupo e as removi dos meus contatos, uma por uma. Algumas pessoas preferem punir antes de perdoar. Vamos normalizar a graça e o crescimento. Eu vi esse story na manhã seguinte. Fundo preto, letras brancas, nenhuma menção direta, mas suficiente para que qualquer um que nos conhecesse entendesse de quem se tratava. Eu não entrei para responder. Só observei como aquilo se movia. Naquela tarde, começou a versão da Olivia, a de verdade. Mensagens para amigos em comum, versões suaves,
frases cuidadosamente escolhidas para que eu parecesse o vilão frio. Eu soube porque Connor, um amigo da universidade, me ligou por volta das 2. Disse que tinha ouvido que tudo ficou intenso, que eu a expulsei no meio da noite sem deixá-la explicar. Perguntei se a Olivia tinha dito por que eu a expulsei. Houve um silêncio constrangedor. Ele repetiu que, segundo ela, foi um mal-entendido por causa de algumas mensagens com um colega. Eu disse que sim, um mal-entendido, e soltei as palavras exatas que Nora escreveu sobre mim: entediante, seguro, colega de apartamento, eventual. Connor ficou em silêncio. Depois disse que acreditava em mim e que Olivia tinha pintado como se eu estivesse exagerando por nada. Desligamos sem que eu enviasse provas. Para ele, não eram necessárias. O problema era o resto. Muitos não ligaram para ouvir, só esfriaram em silêncio. E o ciclo continuou com números novos tentando arrancar uma reação de mim. Primeiro desculpa, depois desvio, depois manipulação e no final, veneno. Eu sei que você está com raiva, mas a gente pode superar isso. Captura. Bloqueio. Eu errei, mas você também não é perfeito. Lembra quando esqueceu o meu jantar de aniversário no ano passado? Captura. Bloqueio. Seus amigos também acham que você está exagerando. Connor disse que você é dramático. Captura. Bloqueio. Boa sorte encontrando alguém que aguente a sua rotina entediante. E ali estava. O mesmo desprezo de sempre, só que agora já não vinha embrulhado em um sorriso. Eu poderia estar com qualquer um. Você sabe disso, não sabe? Eu me contentei com você e agora você age como se o agradecido tivesse que ser você. Eu fiz a captura de tela, enviei para 2 amigos de confiança, caso algum dia alguém tentasse reescrever o que aconteceu. Depois bloqueei o número sem responder. Os dias seguintes foram a mesma coreografia. Números novos, o mesmo tom, a mesma armadilha. Captura. Pasta. Bloqueio. Captura. Pasta. Bloqueio. E quando finalmente se cansaram de me pressionar por mensagens diretas, mudaram de frente. Na terceira semana, as mensagens diretas se apagaram e a campanha nas redes se acendeu. Já não era vamos conversar, era terapia em formato de slogan. Frases bonitas para parecerem maduras enquanto me pintavam como o vilão. Eu comecei a perder seguidores, a ver menos curtidas, a notar olhares frios até de gente que antes cumprimentava com carinho. Eu não briguei ali, simplesmente desapareci das redes, porque discutir com indiretas é como abraçar fumaça. Vamos normalizar que uma mulher cometa erros sem ser punida para sempre. Eu li essa frase e não senti justiça, senti nojo. Outra captura. Outra prova. Olivia postou fotos antigas, daquelas em que todo mundo parece inocente porque o passado sempre sai favorecido. E acompanhou com mensagens sobre lealdade, os de verdade, ficar quando fica difícil. Era um roteiro simples. Ela era fiel, Nora arrependida e eu o castigo. Os leais ficam, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E eu entendi o jogo. Elas queriam que eu explodisse, que eu fosse o exemplo perfeito da história delas. Natasha começou com um meme sobre masculinidade tóxica e egos frágeis. Não precisavam dizer meu nome para que as pessoas completassem. Eu fiquei quieto, porque o meu silêncio era a única coisa que não podiam manipular numa captura. E justamente quando eu pensei que já tinham feito barulho suficiente, foram atrás da única coisa que realmente me importava proteger: o meu trabalho. Algumas pessoas precisam de controle mais do que precisam de conexão. Claro, agora eu era controle, não limites. Agora eu era castigo, não consequência. Numa manhã, chegou um convite de calendário. Revisão rápida com o Departamento de Recursos Humanos. Sem detalhes, sem contexto. Eu soube o que era antes de entrar. A representante foi profissional, calma, com aquela voz de "é só protocolo". Disse que receberam preocupações de uma parte externa, alegações de que eu estava assediando uma ex-parceira, que a tinha deixado do lado de fora de uma propriedade compartilhada, conduta ameaçadora, comportamento controlador. Perguntou se eu queria compartilhar algo. Eu não discuti. Peguei o telefone e abri minha pasta. Mostrei 3 coisas. Primeiro, a mensagem inicial da noiva do Brad, com provas e marcações de tempo. Segundo, a captura em que Nora me chamava de colega de apartamento, que paga metade das contas, e dizia que podia ter tudo. Terceiro, uma amostra do assédio depois que eu deixei claro que tinha acabado. 5 números diferentes, todos bloqueados, insistindo do mesmo jeito. Sex, 0.05. Além do texto da Olivia tentando me fazer sentir culpado por não falar com a Nora, eu vi a expressão dela mudar enquanto deslizava a tela. Ela agradeceu pelo contexto, disse que iria documentar e me aconselhou a não interagir mais e continuar guardando qualquer tentativa de contato. Eu disse que já estava fazendo isso. Dias depois, chegou o e-mail. Caso encerrado, sem ações necessárias da minha parte.
Tentaram me envenenar no trabalho e falharam. Mas ficou uma inquietação pior. Como sabiam de certos planos se eu não publicava nada? Você vai mesmo continuar me ignorando como se fosse perfeito? Eu nem me surpreendi ao ler. Captura e bloqueio. Eu fiz um teste simples. Contei 3 planos diferentes, para 3 pessoas diferentes, com 3 lugares diferentes. Para Connor, eu disse um café tranquilo do outro lado da cidade. Para Roma, uma cervejaria nova no centro. E para Derek, um cara que eu conhecia de vista por eventos do trabalho da Nora, eu disse um bar esportivo perto do estádio. Eu só fui ao café. O plano do Connor. Silencioso, controlado. Às 8h30, meu telefone vibrou. Roma. Adivinha quem acabou de entrar aqui filmando e me mandou a localização da cervejaria do centro. Só o Roman tinha aquele endereço. Isso significava que Derek tinha repassado. Eu terminei o café com Connor, voltei para casa, esperei até às 10 e escrevi para Derek uma única vez. Disse que tinha dado 3 planos diferentes para 3 pessoas diferentes e que elas apareceram justamente no único lugar que só ele conhecia. Apaga meu número. Eu bloqueei antes que ele pudesse responder. Depois disso, os encontros casuais acabaram. 2 meses depois, veio a reunião de 15 anos de formados. Eu quase não fui. Alguns amigos insistiram que me faria bem sair, respirar, lembrar que a minha vida era maior que aquele incêndio. Eu disse que sim, sem saber que essa decisão ia mudar tudo. Cheguei de propósito atrasado. Peguei uma bebida e fiquei perto da mesa dos nomes. 2 garotas conversavam ao lado, sem nenhum cuidado. Se a Melody vinha, se estava ocupadíssima, se a última campanha dela, se era modelo de verdade, de capas reais. Eu me lembrava dela. Alta, impecável, daquelas pessoas que parecem calmas porque nunca se desorganizam. De repente, o murmúrio baixou. Eu olhei para a entrada. Melody tinha acabado de entrar. Postura perfeita. Rosto neutro, mas estranhamente caloroso. Ela varreu o lugar com os olhos e, por um segundo, ficaram em mim. Algo escapou dela. Uma respiração que travou. A mão apertando o telefone. Um sorriso que começou cedo demais. Ela piscou e se recompôs. Profissional. Eu vi tudo e não fiz nada. Só fiquei parada. 20 minutos depois, ela se aproximou. Me cumprimentou pelo nome. E, sem dizer, soou como se o tivesse guardado por anos. Falamos do básico. Trabalho, cidades, tempo perdido. Mas ela lembrava detalhes específicos demais sobre mim. Como se não fossem acaso. Meus almoços caseiros, a disciplina optativa de design, uma luminária que eu tinha construído. E cada vez que dizia meu nome, dizia suar. Em algum momento, alguém mencionou a Nora por pura nostalgia do colégio. A mandíbula da Melody ficou tensa. Os olhos se afiaram. Ela disfarçou imediatamente. Mudou de assunto com um sorriso educado. Mas eu já tinha visto o fio por baixo. Eu saí um pouco para tomar ar. Pela janela, vi o grupo da Nora perto do fotocabine. Vi como estavam atentos, olhando para onde a Melody estava como se ela fosse o verdadeiro assunto da noite. E então, a porta se abriu. Edward, olha só, não sabia que você vinha. Olivia sorriu, mas não era um sorriso. Só olhou por cima do meu ombro, para onde Melody aparecia através do vidro. Melody Torres. Que interessante. Eu não disse nada. Ela ainda está na mesma ou já superou? Eu olhei para ela sem entender. Ah, vamos. Todo mundo sabia que a Melody gostava de você no colégio. Ela te olhava em todas as aulas. Era triste, para falar a verdade. Ela disse com desprezo, querendo diminuí-la, e sem querer, me deu uma nova verdade. Eu fiquei processando. Olhei pela janela. Melody continuava conversando com um grupo, composta, impecável. Voltei para dentro. Esperei um momento natural. Me aproximei. Ei, você gostaria de tomar um café algum dia e colocar a conversa em dia de verdade? Eu a vi hesitar por um instante, como se a máscara escorregasse por meio segundo. E então ela sorriu de verdade. Disse que sim. Depois da reunião, começamos a trocar mensagens. No começo, normal. Lembranças, piadas, como você tem estado. E depois, mudou rápido para algo mais. Ela estava em Milão, trabalhando numa campanha. Então fizemos videochamadas quase todas as noites. E nessas chamadas eu comecei a conhecer a vida real dela. Viagens, sessões de fotos, aeroportos, disciplina, solidão. E o mais estranho foi isto. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti que precisava provar o meu valor. Só estar. Com a Melody, eu aprendi a vida dela como se aprende uma pessoa de verdade. Não só o ritmo brutal da indústria, mas também o normal. Ela me dizia o que gostava de comer quando aterrissava morta de fome. Que filmes colocava em voos longos para não pensar. Que pequenas coisas a acalmavam quando passava dias sem dormir direito. E o mais estranho foi que eu não senti que ela estava me vendendo nada. Não havia atuação,
Não havia jogo. Numa noite, a gente tinha videochamada marcada e ela cancelou de última hora. Me escreveu que o voo tinha atrasado voltando de uma sessão em Tóquio. 3 horas depois me ligou e soava exausta, sem energia nem para fingir. Disse que odiava essa parte, se mover tanto, não saber nem que dia era. Viver como se a vida coubesse numa mala enquanto todo mundo só vê o resumo bonito. Eu disse que estava tudo bem, que eu só queria saber se ela estava bem. E ela, com a voz quebrada de cansaço, disse que sim, que só estava cansada. Outro dia, falando de relacionamentos, ela ficou em silêncio de repente. Disse que era estranho. As pessoas assumem que, por causa do trabalho dela, ela é segura de tudo, mas não é assim. Que às vezes tinha medo de que os homens só vissem a modelo, e não ela. Eu disse que eu não a via assim. E ela respondeu, quase aliviada, que era por isso que gostava de falar comigo. Depois de algumas semanas, eu perguntei direto: o que estamos fazendo? Ela riu e devolveu a pergunta. O que eu queria estar fazendo? Eu disse que queria que ela fosse minha namorada, e ela não hesitou. Disse que sim, que ela também queria isso. A distância foi difícil, eu não vou mentir, mas com a Melody era diferente. Eu a visitava quando podia, e ela voltava aos Estados Unidos entre trabalhos. 3 meses depois, eu voei para Bruxelas para vê-la. Ela estava lá por uma campanha e tinha alguns dias entre sessões. Me levou ao set um dia e me deixou ver como trabalhava. Eu tirei fotos dos bastidores. Nada de pose, só momentos. Ela rindo com a equipe, falando com o diretor, sendo humana. Eu postei 2 nos meus melhores amigos do Instagram sem pensar. E foi aí que tudo escalou. Eu tinha esquecido algo básico. Nora ainda estava na minha lista de melhores amigos. 2 horas depois de postar, meu telefone enlouqueceu com mensagens de um número que eu não reconheci. Não era preciso adivinhar quem era. Quem é essa? Você está falando sério? Você está saindo com a Melody. Eu não respondi. Bloqueei o número. Depois, um amigo em comum me escreveu, dizendo que Nora estava perdendo o controle e que achou que eu devia saber. Eu não entrei em explicações. Bloqueei também. Então começou a campanha de verdade. Maeve criou contas falsas e começou a deixar comentários nas publicações da Melody. Não era assédio direto, era veneno em voz baixa. O suficiente para plantar dúvida sem deixar uma frase clara que pudesse ser denunciada facilmente. Melody viu, me mostrou e eu disse para ela ignorar. Deve ser confortável quando tudo chega pronto para você. Eu fiz a captura e guardei, porque eu já tinha aprendido que o que não se guarda, depois nunca aconteceu. Mas uma dessas contas cometeu um erro. Foi direta demais, falou de roubar namorado e apagaram o comentário em menos de 1 hora. Eu capturei antes que desaparecesse. Sempre tem gente que se mete no que não é dela, roubando o que outra construiu. E ali eu soube que não era acaso, era intenção. Olivia começou a se mover com outra história. Não me disse a mim, vendeu para outros. O Edward deixou a Nora por aquela modelo. Foi tudo muito estranho. Como se ele já estivesse com ela antes. Era o relato perfeito. Simples, suculento, fácil de repetir. A Nora só queria consertar e ele cortou de vez. Frio, punindo ela. Eu também não respondi a isso. Porque discutir com rumor é dar pernas para ele. Natasha tentou algo mais sujo. Provocar um encontro casual. Apareceu num restaurante onde eu e Melody estávamos, com o celular pronto, tentando nos filmar. Eu a vi assim que entrou. Eu disse ao anfitrião o que estava acontecendo e a tiraram de lá. Nora tentou outra via. Começou a mandar presentes para o meu apartamento. Flores, bilhetes, frases sobre destino, sobre estarmos feitos um para o outro, sobre ela ter errado, mas eu estar cometendo um erro maior. Eu joguei tudo fora, sem resposta. Sem reação, e então encontraram a conexão que servia para mudar o roteiro. Melody e Nora tinham estudado no mesmo colégio. De repente, já não era só uma ex ressentida. Agora era uma história antiga de ciúmes. Maeve postou uma foto antiga do colégio com um texto sobre falsas amigas e serpentes, marcando gente que entenderia. As falsas amigas sempre mostram os dentes quando você brilha. Melody viu, e eu comecei a notá-la mais quieta. Menos publicações, menos ânimo, menos luz. Olivia começou a espalhar outro rumor, que Melody sempre foi obcecada por roubar atenção. Natasha foi ainda mais longe. Escreveu para marcas com as quais Melody trabalhava, mensagens de fã preocupada, tentando criar problemas. E um dia, funcionou. Melody recebeu um e-mail de uma marca de cuidados com a pele com a qual já tinha feito campanha. Era educado, profissional, mas o subtexto era claro. Há controvérsia. Nos diga o que está acontecendo. Melody me mostrou e eu vi a ansiedade subir nela. Disse que era isso que temia. Que a carreira dela podia virar por percepção. Que o rumor contra a ação faz as marcas não quererem arriscar. Ela me perguntou o que eu ia dizer. E depois me mostrou a resposta antes de enviar. Explicava que estava lidando com uma campanha de assédio dirigida pela ex do namorado e pelas amigas dela.
com contas falsas e acusações falsas, que tinha tudo documentado e podia compartilhar provas se fosse necessário. Enviou sem hesitar. Disse que na indústria isso acontece o tempo todo e que a única coisa que funciona é chamar pelo nome. A marca recuou imediatamente. Mas naquela noite, Melody me ligou e na voz dela havia cansaço de verdade. Disse que precisava que eu lidasse com isso de forma limpa, que ela não ia viver sob a sombra da nora, que ou isso parava ou nós faríamos parar, porque ela não ia passar a carreira olhando por cima do ombro. Que curioso como algumas preferem afundar outra mulher antes de assumir o que fizeram. Eu disse que ia resolver, e disse sério. Foi então que Ashley voltou a me escrever pelo Instagram. Disse que tinha ouvido por amigos em comum que Nora continuava causando problemas, que tinha mais mensagens entre Nora e Brad, caso precisássemos, que Nora estava escrevendo para ele de novo, tentando reconectar, e que além disso estava dizendo por aí que o nosso término foi de comum acordo e que ela foi quem terminou. Eu mostrei para Melody. Ela me olhou cansada e perguntou se isso algum dia acabava. Eu disse que sim, que ia acabar, mas por dentro comecei a me perguntar se o fim ia chegar sozinho, ou se eu teria que forçar. 6 meses depois da reunião, Melody tinha um evento de lançamento de campanha na cidade. Grande, com gente da indústria e imprensa. Melody me convidou como acompanhante para o evento de lançamento da campanha dela. Eu quase disse que não, porque sabia que Nora ia descobrir, mas me recusei a continuar vivendo como se ela tivesse o controle. Chegamos juntos, já noite avançada, e eu vi na hora. Nora, Olivia, Natasha e Maeve estavam ali. Não deveriam estar na lista, mas deram um jeito de entrar. Eu disse isso a Melody em voz baixa. Ela se tensionou só um pouco, manteve o rosto neutro e me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse a verdade. Nada. Elas estavam ali por uma reação. Não íamos dar. Ficamos do outro lado do salão. Conversamos com pessoas, sorrimos como se nada existisse. Mas eu sentia o olhar de Nora cravado em nós o tempo todo. Olha que corajoso. Vir assim na minha cara. Eu nem sequer olhei para você. Fiquei ao lado da Melody, como se o ar ao nosso redor fosse intocável. Natasha foi a primeira a se mover. Caminhou até Melody com o telefone levantado, gravando, com aquela energia de quem precisa de um vídeo para se sentir poderosa. Eu não precisei nomear, só vi a intenção. Provocar, capturar, fabricar provas para a história dela. Melody não se encolheu. Olhou para ela como se olha para alguém que chega atrasado a uma conversa que já terminou. Natasha soltou uma frase, algo sobre se sentir uma destruidora de lares, e Melody respondeu com uma calma gelada, que talvez fosse melhor ela ir embora. Natasha sorriu e disse que só estava fazendo uma pergunta, e então Nora entrou, perto demais, invadindo o espaço de Melody como se o corpo dela fosse uma ofensa pessoal. Que forte isso, Edward. Sempre tão frio. Olivia, não fale comigo sobre frieza quando você vem com uma câmera que nem é sua. Eu não vim para brigar, vim para acompanhá-la. Você sempre faz isso. Nora estava tremendo, mas era raiva, não nervosismo. Até no colégio. Você só existia e todo mundo caía por você. Você nunca precisava tentar. Nunca trabalhava por nada. Só aparecia e te davam o que queria. Eu vi a mandíbula da Melody se contrair, o suficiente para denunciar que sim, ela entendia perfeitamente do que Nora estava falando. Não se faça. Você sabe. Você me fez sentir invisível a vida inteira. E agora está fazendo de novo. Você tirou tudo de mim. Melody não levantou a voz. Disse que não tirou nada de ninguém. Você me tirou ele. Eu me coloquei entre as duas, calmo, sem empurrar, só ocupando o espaço que Nora não deveria ocupar. Nós não estávamos juntos. Você me traiu. Eu fui embora. Isso aconteceu antes de Melody e eu sequer conversarmos. Porque você já estava pensando nela. Só estava esperando uma desculpa. Você tem 5 segundos para se afastar antes que eu chame a segurança. Você está sendo dramático, Edward. Chegou a ser quase engraçado, mas eu não ri. A mesma frase que ela usava para me calar, agora escapava enquanto ela queimava por dentro. Eu peguei o telefone e chamei a segurança sem quebrar o contato visual. Eles chegaram rápido. 2 homens de terno, olhar profissional, zero interesse no espetáculo. Eu expliquei o mínimo: assédio, gravação, perseguição repetida, contas falsas, tentativas de sabotagem. Mostrei provas, capturas, padrões, mensagens, tudo o que vínhamos guardando há meses. Não houve discussão, simplesmente pediram que elas se retirassem. Nora tentou gritar algo enquanto a levavam, mas foi interrompida na hora. Natasha tentou continuar gravando. Um dos seguranças se colocou diante do celular e abaixou a mão dela sem tocá-la, como quem apaga uma luz. Em menos de 3 minutos, as 4 estavam do lado de fora. Quando a porta se fechou, Melody soltou um longo suspiro,
como se só então o corpo dela entendesse que podia respirar. Isso não joga a favor delas. Exato. Se a narrativa delas era que você era a vilã e eu o controlador, hoje acabaram de entregar a imagem contrária. Melody me perguntou como eu estava tão seguro de que agora tinha acabado. Eu disse o que via com clareza. Se agora existe um vídeo da segurança tirando elas por assédio, isso não combina com o que Maeve vende, nem com o que Olivia finge, nem com o que Nora precisa acreditar. Ia explodir nas mãos delas. E se eu aprendi algo com esse tipo de gente, é isto. Quando a história não encaixa, elas se devoram entre si. 3 dias depois, Ashley me escreveu. Mandou capturas do chat do grupo. O plano para invadir o evento, a coordenação das contas falsas, Maeve admitindo que tinha medo de que isso prejudicasse a própria imagem, Olivia me chamando de controlador, e Nora repetindo uma ideia obsessiva, quase infantil, que Melody roubou a vida dela, que Melody sempre fica com tudo. Eu li tudo 2 vezes, sem emoção, só com aquela frieza útil que permite agir bem. E fiz apenas 2 coisas. Enviei ao administrador do meu prédio para marcá-las como não autorizadas, e enviei a Connor, caso Olivia tentasse novamente vender o papel de vítima. Eu não publiquei nada, não discuti nas redes, não dei guerra, tirei o oxigênio. Ninguém vai te aplaudir por isso, Edward. Eu não fiz para receber aplausos, fiz para que acabasse. E acabou como acabam grupos baseados em veneno, em pânico. Em menos de 48 horas, Natasha foi a primeira a apagar tudo e culpar Nora por tê-la arrastado. Maeve limpou o perfil, postou um texto genérico sobre escolher a paz e se afastou publicamente. Olivia tentou sustentar a narrativa sozinha, mas ninguém mais queria carregar aquilo. 2 semanas depois, Nora apareceu no meu prédio. Ela estava marcada, então o porteiro me ligou em vez de deixá-la subir. Eu desci. Não a deixei entrar. Fiquei no saguão, a 1 metro de distância, como se aquela linha fosse uma fronteira legal e emocional. Edward, por favor, podemos conversar? Não, 5 minutos. É tudo que eu peço. você não tem direito de me pedir nada. Você perdeu isso há mais ou menos 1 ano. Eu errei. As pessoas erram. Você não errou. Você escolheu. Escolheu durante meses. E enquanto escolhia, me chamava de entediante e seguro para o cara com quem dormia. Isso não é um erro. Isso é quem você é. Isso não é justo. Você tem razão. Não é justo para mim. E eu já terminei de me preocupar com o que é justo para você. Você precisa ir embora. Você vai mesmo escolhê-la em vez de mim? Eu não estou escolhendo ninguém em vez de você. Estou escolhendo a mim mesmo acima de você. Há uma diferença. Poderíamos ter sido grandiosos, você sabe. Se você tivesse sido mais emocionante, mais ambicioso, se tivesse me dado uma razão para continuar interessada. Isso também é culpa sua. Lá estava de novo, ainda empurrando a culpa para mim. Você está sendo dramática, Nora. Ela ficou pálida, como se eu tivesse devolvido uma palavra que ela nunca acreditou que pudesse voltar para ela. Não me procure de novo. Não venha aqui. Não mande suas amigas. Seu acesso à minha vida acabou. Eu me virei e voltei para dentro sem olhar para trás. Melody e eu continuamos juntos. A distância é difícil. A pressão da indústria dela é real. Mas é real do jeito que importa. Ela não joga comigo. Não precisa me diminuir para se sentir grande. Quando está estressada por uma sessão, ela me diz. Quando eu tenho um prazo impossível, ela entende. Nora tinha razão em uma coisa. Eu nunca vou encontrar alguém como ela de novo. E eu sou grato por isso. As pessoas me perguntam se eu me arrependo. Se eu devia ter lutado mais. Se devia ter perdoado. Minha resposta é sempre a mesma. Você não pode lutar por alguém que já decidiu que você não vale a pena. E não pode perdoar alguém que não está arrependido. Só está arrependido de ter sido pego. Não há arrependimentos. Só lições. E uma vida melhor sem ela.